Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Quanto tempo! Olha eu por aqui, mais uma semana de arte. Como passaram o Dia dos Pais? Espero que todos muito bem. Muito bem. Finalmente, vamos iniciar a apostila do terceiro bimestre, hein? Então, pegue lá o seu livro de arte, volume 3, e olha só que interessante. Nós vamos conversar, vamos aprender sobre o rádio. Isso mesmo, o rádio. Um meio de comunicação muito antigo que até hoje leva a imaginação para as pessoas. Vamos lá então? Então, abra sua apostila na página número 4. Muito bem. Olha que bacana. Temos aqui uma foto de um garotinho e ele está segurando um aparelho de som que para vocês já é bem diferente, um aparelho de som antigo. Ele sintoniza, né, o rádio, né, que você queira escutar, tá certo? Ao mesmo tempo, ele também tem ali, olha, dois compartimentos para você colocar uma fita cassete. Antigamente não tinha Bluetooth, não tinha MP3, nem pendrive, era uma fita cassete, tá certo? Então, uma fita. Fita, por que fita? Sim, era na fita que era gravada as músicas. Uma fita fininha, preta, e essa fita enrolada dentro de um objeto de plástico e era colocado dentro deste aparelho de som para escutar música. E era vendido nas lojas de discos, CDs, né? Até mesmo nesses grandes hipermercados. Olha só que interessante. Bom, a fita cassete ficou para trás, mas o rádio continua até hoje, porque a gente pode sintonizar hoje, né, o rádio através da internet, tá certo? Então, muitas estações, né, elas disponibilizam o seu canal através da internet. E você pode escutar um programa de rádio entrando no site dessa estação. Olha só que interessante. E o rádio lidar com a imaginação, porque nós não estamos vendo, só estamos ouvindo, escutando. Então é muito interessante, porque assim vocês vão imaginando aquilo que está escutando, como uma locução de algum jogo esportivo, tá certo? Alguém aqui já escutou algum jogo de futebol pelo rádio, onde você imagina o jogo a partir do que você está escutando? E é muito interessante. Olha, eu já fiz uma experiência que vocês deveriam fazer. Escutar pelo rádio a narração de um jogo e depois tentar assistir o vídeo desse jogo. Você vai ver a diferença da sua imaginação com aquilo que de fato aconteceu. Olha só que interessante. Então, vejam vocês o que o nosso livro de arte traz para vocês. Essa experiência de narrar um jogo. Olha lá na página 5. Deixa eu mudar aqui para vocês. Na página 5, temos aqui uma situação, né? Veja lá, um narrador de futebol no estádio e tem uma fala dele ali. Então, o que vocês acham de vocês treinarem aí em casa, como eu vou treinar aqui com vocês? Veja lá. 37 minutos do segundo tempo. Prepare o seu coração. Olha o ponta esquerda, Juninho, sempre valente em velocidade.
Vem descendo pela grande área, vem com tudo Juninho, dribla Fabinho e prepara o chute, chuta, salva o goleiro Edu. Mais um lindo, perigoso lance do time rubro-negro que parou na muralha do gigante arqueiro valente alviverde. Eu coloquei até algumas palavras a mais aí, não é mesmo? Bom, olha, tem algumas palavrinhas aqui que vocês não conhecem, né? Então, por exemplo, ponta esquerda. Ponta esquerda é um dos nomes que se dá para uma posição de um jogador. Dentro de um jogo de futebol, a professora de educação física pode explicar melhor para vocês. Mas dentro de um jogo de futebol, os jogadores jogam em algumas posições no campo. E uma delas é a ponta esquerda. Muito bem. Depois tem uma outra palavrinha aqui interessante que vocês precisam saber, que aqui está rubro-negro, né? Perigoso do time rubro-negro. Rubro-negro é um time que ele é vestido com a cor vermelha e a cor preta. Rubro-negro. São duas cores, tá certo? Então essa expressão rubro-negro significa que o time ele veste as suas cores no seu uniforme de vermelho e de preto. E depois tem o gigante arqueiro alviverde. O arqueiro é o goleiro. É o nome também que se dá, muitas vezes, um narrador dá o nome pro goleiro, né? Se chama ele de arqueiro. Gigante arqueiro. Tá certo? E alviverde é o time que veste um uniforme branco e verde. Então, olha aí, é uma brincadeira muito bacana. E hoje, como nós estamos iniciando a nossa apostila do terceiro bimestre, eu quero que vocês também façam aí em casa esse exercício de narrador de futebol, narrador esportivo. Se você não gosta de futebol, você pode até brincar com outro esporte, tá bom? Pode até ver uma cena aí no celular, lá no YouTube, né, de algum esporte e brincar de narrador. O que vocês acham? Não é mesmo? Olha que bacana. Bom, vamos seguir então com o nosso livro de arte. E olha só. Bom, no rádio, a voz é muito importante, não é mesmo? Então, nós temos que cuidar da voz, tá? Então, na página 5 e na página 6, ela nos dá algumas dicas de como que nós podemos preparar a nossa voz para uma atividade como essa, que é a narração, tá certo? Então, olha só que interessante. Nós temos ali, num primeiro quadrinho, gire a língua dentro da boca várias vezes no sentido horário e anti-horário. Bom, esse exercício, ele é um exercício importante que vocês devem fazer com cuidado. Vocês vão girar a língua entre os dentes e os lábios 10 vezes para um lado e depois 10 vezes para o outro. E vocês vão perceber que a nuca de vocês vai começar a esquentar. Então, quando começar a esquentar, esquenta mesmo. Quando começar a esquentar, para, tá legal? Significa que a sua musculatura, né, da sua língua está aquecida. A nossa língua é um músculo que ela vai até aqui. É grande a nossa língua, tá certo? Então, faça assim, ó. Eu já parei porque eu comecei a sentir aquecer a minha nuca. Você começa a sentir toda a sua musculatura no rosto.
o nosso rosto, ele é cheio de musculatura para que as nossas expressões aconteçam, não é mesmo? Então, essa é a primeira técnica para um bom aquecimento vocal. Depois, olha lá, vibre os lábios fazendo sons contínuos de pr, o tr, o pr. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão simplesmente respirar e quando eu soltar, vocês vão soltar o ar vibrando os lábios. Não assopra, não é para soprar. Não. Respira e solta. Tá? Faça isso pelo menos 10 vezes. Respira pelo nariz e solta o ar pela boca, vibrando os lábios, fazendo o som de BR ou 3R ou PR. Faça isso com calma. Lembrando, inspira e solta o ar. Não assopre, não force, porque senão esse aquecimento vocal você vai estar fazendo de conta que está fazendo um aquecimento vocal e não está. Tá legal? E você sabia que uma das maneiras mais importantes de aquecer a voz e uma das maneiras mais fáceis é bocejar? Isso mesmo, bocejar. Quando você estiver com vontade de bocejar, boceje, porque quando a gente boceja, o que acontece? Toda a nossa musculatura ela relaxa, tá certo? Fica soltinha e aí você fica preparado para fazer um ótimo exercício vocal que vai ser um grande desafio, hein? Quero ver quem vai conseguir fazer. Muito bem. Próximo quadrinho ali, então o quadrinho que eu acabei de falar aqui, esse amarelinho claro, que é faça um bocejo grande e imite uma vogal por vez, imaginando que o interior da boca está se expandindo. Então é só bocejar, ok? Próximo, experimente fazer um som contínuo de e depois emende esse som com uma vogal de cada vez. Então é a, e, i, o, u. Tá certo? Então faça isso algumas vezes. E depois, repita cada um dos sons, imaginando que são como um raio que deve atingir um ponto distante na sala à sua escolha. Olha, então, esse A, E, I, O, e ainda eu vou acrescentar duas vogais aí com acento. Então vai ficar assim, ó. O A, o E, o I, o O, o U. Agora você vai fazer isso imaginando que você está jogando esse som para frente como um raio. Então, o A, o E, o I, o O, o U. Olha só, tá bom? É engraçado, mas vale muito a pena, hein? A nossa voz fica aquecida para o grande desafio. Vejam vocês o desafio aqui da página 6. Olha só. A página 6 pede para que vocês vão lá para o material de apoio no fim da apostila e tentem narrar esses trava-línguas. O que são trava-línguas? São frases, né, que as palavras, de uma certa maneira, elas se parecem por conta do uso das mesmas vogais ou consoantes e assim é difícil de falar. Então, eu vou fazer aqui com vocês, se eu errar me desculpa, porque é difícil. Então, lá no material de apoio tem uma folhinha, está desenhado um microfone e tem esse trecho aqui. Tá legal? E você vai tentar narrar depois do seu aquecimento vocal. Combinado, meus queridos? Então, olha só. A aranha arisca, arrisca
e arranha a rima, raspando a jarra na marra. Ufa. Próximo. Num ninho de mafagafos não há gafanhotos fofinhos. Ufa, esse eu acho um dos mais difíceis. Próximo. Três tristes e trópegos tigres tragam e tiram trincas de trigo. Quero ver você falar isso rapidinho. Próximo. Luana leva a Liana um lindo lápis e uma leve lata lilás. Tranquilo. Próximo. Em Parma, Pepeu bebeu, pediu presunto a Pompeu e recebeu uma pedra bruta. Próximo. Famintos confrades fraternos foram de férias à França no frio. Próximo. Mamãe mandou manjar de mamão e marmelo ao marujo marmanjo. E por último, a zebra Zenaide zumbiu e zuniu, zanzando em zigue-zague veloz. Bom, eu vou confessar que eu treinei aqui um pouquinho antes, né? Para não passar vergonha, mas eu quero ver vocês realizarem esse exercício com pressa, tentando falar rapidinho. Combinado? Então, esse é o nosso desafio dessa semana. Conhecendo aí um pouquinho sobre a comunicação através do rádio, usando a voz da melhor maneira possível e também a imaginação. Ok? Muito bem. Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Um enorme abraço. E olha que maravilha, não precisa me enviar nenhuma atividade. O importante é vocês realizarem as atividades dessa semana seguindo o roteiro de estudos que eu passei para vocês. Combinado? Leia etapa por etapa e conclua as páginas 4, 5, 6 do livro de arte, volume 3. Combinado? Um beijo, uma ótima semana para vocês e até a semana que vem com mais um desafio de arte e vai ser desafiador mesmo, hein? Se prepare. Tchau, gente. Um beijo. Boa semana para vocês.